Essencialmente, nós entendemos o que é educação, o que ela significa, em termos das coisas que acontecem sob o seu nome e como essas coisas acontecem. E eis porque eu criei essa coisa. Primeira coisa é que, às vezes, quando as pessoas falam sobre educação, elas falam sobre ensino. E, às vezes, eles falam sobre políticas de educação ou departamentos de educação, e, às vezes, eles falam sobre as consequências da educação para as pessoas e assim por diante. E nós temos que reconhecer que essas coisas são separadas, porém relacionadas. E o negócio todo é que ele pode, é claro, não é apenas uma sequência única. Não é uma garantia, uma sequência garantida que seja a única que você pode percorrer, mas, com certeza, a primeira pergunta importa. A primeira pergunta sobre educação é: quem é ensinado? Esta é a pergunta mais importante. É uma pergunta muito importante. E quando relacionamos isso a quem está ensinando o quê, nós imediatamente entramos para as políticas da educação. E isso não é uma pergunta educacional, é uma pergunta política. Quem está sendo ensinado e o quê? Quem tem acesso ao conhecimento? E quem está sendo ensinado e por quê? E, mais importantemente, por quem eles estão sendo ensinados? Por professores profissionais? Eles são ensinados talvez como antigamente, no Portugal, nas escolas primárias, eram ensinados por pessoas, por mulheres de bem, porque isso era apenas o único requisito necessário na época. E em que tipos de condições eles são ensinados? Eles são ensinados em escolas? Eles são ensinados debaixo de uma árvore, debaixo da sombra de uma árvore, enfim? Quais são os propósitos que são criados nisso? E o que acontece disso como resultado? Não podemos reduzir isso, no entanto. Os resultados de ensino não são reduzíveis a essas coisas aqui, porque muito disso não é intencional e não tem como serem impedidos. Mas temos que reconhecer, como eu falei, quem é ensinado e o que, por exemplo, é uma pergunta realmente política. Então, quem e onde as políticas são decididas? São decididas ao nível do que chamamos de políticas educacionais, onde as políticas são feitas. E não podemos apenas... Política educacional é quase que um termo... Porque as políticas acabam apertando as pessoas e elas vão nos dizendo que é confuso, que não é randômico, porém, quais são os propósitos atribuídos à educação? Na busca do quê? Porque esses movimentos políticos, quais são os propósitos disso? E quem toma essas decisões? E buscando que tipo de tradições? Então, podemos ver que a educação é bem interessante isso, como concepções de educação podem ser variadas e variam de lugar para lugar, mas uma coisa em comum é que parece representar o centro da nação. É o que a nação significa. A nação representa a si mesmo. E, claro, isso é uma questão frequentemente política e bastante contestada, mas, ao mesmo tempo, se formos para o terceiro movimento, nós vemos que o sistema de educação nacional hoje não é bem nacional, como nós sabemos através da globalização, não são tão nacionais assim. Mas, como a Susan estava dizendo, esse elemento transglobal, transnacional da desestruturação da educação não é
não é inocente, está longe de ser inocente, porque é construído propositalmente para ajudar e trazer alguns elementos à tona, como ela descreveu muito claramente, e a representação dessas coisas, no que ela estava falando, por exemplo, sobre o Gates, sobre o Pearson, mas também sobre o OECD e um Banco Mundial. O que eles essencialmente estão propondo é designar os limites do possível do que seria uma educação. E isso é o problema. É um problema dentro dos programas mais detalhados. Implicitamente estão dizendo o que podemos considerar como sendo educação, e isto é bastante confuso. E finalmente, então, chegamos aos resultados. Quais são os resultados? Para o OECD e o Banco Mundial, há um conjunto de resultados que estão aumentando a prosperidade econômica, preferivelmente para todos, se não para alguns. E isso é o que significa a educação. Qual é o racional? Por que colocamos dinheiro na educação? É interessante comparar, por exemplo, o que chamamos de contrato social para a educação. E esse contrato social para a educação pergunta por que as pessoas que não têm filhos em escolas ou nunca tiveram filhos em escolas, por que eles estão dispostos a pagar impostos para educar as crianças dos outros? E há várias respostas para isso. E o Banco Mundial e o OECD a resposta deles é que a educação traz uma maior prosperidade de onde todos se beneficiariam. Essa é a ideia geral. Uma mais humana e socialmente justa, em termos de racionais, em vez de dizer que era para pagar impostos, é dizer que o projeto da educação é para tornar as pessoas mais humanas, coletivamente, socialmente, fazer uma sociedade mais justa, mas não apenas enriquecedora. Então, eu quero ir, portanto, ir adiante dessa pergunta da educação, porque eu quero focar principalmente bem, esse é o slide que eu quero, sim. Então, eu quero falar sobre pedagogia. Porque, certamente, na língua inglesa, a pedagogia não é uma coisa muito comum. E como você terá visto, se você leu o que foi circulado, se estava sendo circulado antes, um dos elementos-chave que eu queria trazer aqui, uma das ideias-chave que eu queria trazer aqui, é que a pedagogia possui um caráter bem específico. E, se eu posso dizer em português, talvez vocês consigam entender, porque não tem tradução. Acho que a pedagogia exige discrição. Então, precisa ter um mínimo de reduções, e me perdoe o português. Discrição pedagógica e fundação da autonomia do professor. Autonomia do professor. Então, isso é o que significa. Você não pode você não pode ensinar, você não pode ter educação sem professores. Nós já vimos isso. Pense no número de experimentos que houveram ao longo dos anos para acabar com os professores. Eu posso me lembrar que 5 anos atrás havia máquinas de ensino. Agora nos dizem que a gente não precisa de professores porque a gente pode fazer tudo online, toda essa coisa sem sentido. Mas esse não é o caso. Ele precisa de um experiente entendimento da transação para que ela seja eficiente. E ela não vai ser eficiente através de máquinas. Não importa o quão próximo eles cheguem disso. Então, eu gostaria de comparar. É um modo muito interessante de comparar uma educação, um sistema de educação
centralizado do que aquele que é dominado por um currículo. Eu tenho um número. É um preconceito. Eu talvez consiga justificar. Eu tenho o preconceito de que pedagogia é mais importante do que o currículo. Mas o currículo é muito mais high profile do que pedagogia, porque nós não podemos ver a pedagogia. Nós não sabemos o que nós fazemos na pedagogia quando a gente a faz. A gente não consegue ver o planejamento da gente, do jeito que a gente deveria ver. A gente deveria sentar e planejar. O que a gente vê? Quando um governo quer mudar as políticas de educação, eles mudam o currículo. Eles acrescentam um pouquinho mais de física, um pouco menos de história. Educação sexual é essencial. Todas essas coisas. Esse é as coisas de high profile. Isso é o que os políticos podem dizer para seus constituintes. Nós estamos mudando a educação porque, é claro, todo mundo na sociedade experimentou pedagogia, mas eles não a conhecem. Eles a pegam como certa. Todo mundo vai para a escola, então não tem nenhum mistério. O que é uma das razões pela qual os razões são pagos muito menos do que eles deveriam ser pagos. É a invisibilidade que torna crucial a se concentrar nela. Se nós pegarmos essas duas coisas que nós temos em mão aqui, no currículo, a pergunta para um professor é: como você faz? E essa coluna pedagógica, o que você está fazendo com ela e por quê? O conteúdo é um exemplo, nesse primeiro exemplo, de alguma outra coisa, e no caso do currículo se torna um objeto. Visa nossas tarefas, visa os nossos objetivos, de modo que você possa ver a distinção entre essas duas colunas. Elas trabalham juntos. Muito bem. A distinção que eu estou tentando fazer, ela é bem clara. E a linha final é o projeto que estava sendo falado antes, é que quando os entrevistadores vieram foi a transição dos estudos de 7 países de educação na Europa, que foi conduzido por algumas pessoas de Frankfurt, na Alemanha, que falava o tempo inteiro em Bildung. E os outros 6 países não sabiam o que era Bildung. E é uma coisa realmente interessante, porque tentar definir o que Bildung é mais do que educação. Eu estou certo? É a formadora de caráter. Antes de acúmulo de conhecimento. Isso precisa de pedagogia. Tu não consegue fazer isso através do currículo. Então, eu quero seguir em frente para a segunda parte da conversa. Sim, estamos dentro do tempo. Na segunda parte da conversa, o que eu queria me referir é a ideia que, se nós vamos falar sobre o 21º século, quase inevitavelmente vai ser falado sobre o lugar da tecnologia dentro dele. Qual é o lugar da tecnologia dentro do século XXI? Qual é o lugar da tecnologia dentro da educação no século XXI? E há tantas maneiras de vincular tecnologia ao século XXI. Tecnologia é o futuro. Tecnologia irá mudar o futuro. Embora de modos que a gente não consiga exatamente explicar ou prever. A tecnologia irá capacitar o futuro que nós gostaríamos que acontecesse. A tecnologia pode ser um sonho ou um pesadelo. Mas em todas essas afirmações sobre a tecnologia, a educação, mais uma vez, ela é central. A tecnologia pode ser o sujeito, pode ser o médium através do qual o futuro é para ser trazido à tona e pode se realizar. É um meio de incorporar e tornar possível.
E a única maneira de pensar sobre isso é o único tipo de meio universal que nós teríamos de tentar definir e realizar uma ideia de futuro. A única maneira formal. Nós temos várias maneiras informais, mas se alguém pudesse planejar em fazer um futuro acontecer, a ideia é que a educação seria indispensável a isso. Tem que acontecer através da educação. A educação, então, tem a responsabilidade-chave, mas a educação tão frequentemente tem a responsabilidade-chave. Se você quiser passar por qualquer país, eu suspeito, no mundo, e dizer: por que vocês não estão saindo melhor economicamente? E como vocês poderiam melhorar economicamente? Dentro das 3 primeiras respostas, você só precisaria da primeira resposta, seria: nós melhoramos o sistema educacional. O sistema educacional está nos azarando, como frequentemente acontece. Então, tem que ser dita a verdade. De uma forma ou de outra, esse futuro tem que ser realizado através da educação. Mas ele é pego como certo, ele é dado como certo, ele é presumido. Ele é presumido a exigir mudanças maiores e fundamentais que a gente tem agora a experiência através da educação. Isso traz à tona alguns acontecimentos muito estranhos, com investimentos maciços em educação. Então, existe um projeto gigante na Inglaterra, que começou há 10, 15 anos atrás, que fala sobre a necessidade de acomodar mais ICT na educação. Fala sobre as escolas do futuro. Você não ficará surpreso em descobrir que a maioria das escolas do futuro pareciam exatamente como as escolas do presente. As escolas do presente parecem muito mais como as escolas dos últimos 2 séculos. O que nós tivemos é um pouco mais de cabos no lugar e um pouco mais de terminais de computadores. Esta é a escola do futuro. Não está muito diferente. Então, há um perigo verdadeiro aqui para professores na pedagogia, porque essa ideia de que o futuro é tecnológico tem um número de implicações na hora do ensino para os professores. Isso significa que para que nós tenhamos esse futuro, nós precisamos de um sistema educacional mais tecnológico. E que o sistema de educação em si deveria ser sofrer alterações de tecnologia. E como que isso acontece? Há diversas maneiras na qual elas estão sendo tentadas fazer esse futuro acontecer através da educação. A gente sempre sentiu isso. Nós sempre tentamos fazer um futuro acontecer através da educação. É para isso que a educação existe. Se trata de poder dizer alguma coisa, algo qualitativamente diferente que precisa ser dito. Uma vez que nós estamos aqui, quando nós chegamos à parte da contribuição para a educação, para o futuro através da tecnologia. E há várias maneiras, várias diferentes maneiras que a gente pode descobrir olhando para isso. E eu quero falar sobre 2 dessas maneiras. Uma é dizer que tipo de futuro, através da educação ou pela educação, que pode existir. O futuro através da educação, é claro, é um de prosperidade aumentada, com mais lazer, com mais felicidade, com mais sucesso para todos. E uma forma de tecnologia, interessantemente, que parece estar se instalando, que não tem nada a ver com o ICT, mas eu acho que é algo que nós deveríamos começar a olhar. Drogas que aumentam a capacidade de aprendizado.
Me foi dito por uma pessoa com autoridade no assunto, drogas que aumentam a capacidade cognitiva, que te permitem ir muito melhor em testes e ter melhor performance, aumentar a educação de uma maneira que não poderia ter sido antes. Por que elas não são disponibilizadas para todos, para que todos possam se beneficiar dela? E também me disseram, a maioria delas não são ilegais, pelo menos na maioria dos lugares. Por isso que eu não vou entrar muito nessa questão de drogas para aumento da capacidade cognitiva. Não, o oposto do Valium. Não é Valium, é o oposto. Eu não posso te dizer o nome. Eu jurei segredo. Eu não posso dizer o nome dos remédios, mas se alguém quiser me ver depois, eu tenho uns pacotinhos. Na verdade, eu tenho 2 homens lá atrás com caixas do produto. Então, estamos usando alta demanda. Mas se nós formos para longe das drogas que melhoram a capacidade de aprendizado, o que nós encontramos? Eu apenas vou passar por, provavelmente, a mais sofisticada